Gosta de terror de verdade? Se inscreve no canal e prepare-se para histórias que vão te deixar sem dormir. Vamos lá? A noite em que tudo aconteceu foi a mais silenciosa que já vivi em Fortaleza. E isso já diz muita coisa. Chovia forte, como não chovia há semanas. Raios riscavam o céu como navalhas. E logo depois, a cidade afundou em um apagão total. Luzes se apagaram, televisores silenciaram e ficamos cercados apenas pela escuridão e o barulho da chuva. Era por volta das 8 da noite. Eu estava em casa com minha esposa, Camila, e nosso filho, Samuel, de 10 anos. Moramos numa casa simples, térrea, num condomínio, no bairro Parangaba. Assim que a energia caiu, Camila acendeu 2 velas e colocou na sala. Eu fui até a cozinha buscar a lanterna e conferi se as janelas estavam bem fechadas. O vento zunia e o som da chuva batendo no telhado parecia algo vivo. Tudo parecia sob controle, até ouvirmos 3 batidas secas no portão da frente. Toque, toque, toque. Olhei para Camila. Ela imediatamente pegou Samuel no colo e o colocou atrás do sofá. Fui até a janela e com a lanterna apontei para fora. Ali, de pé, completamente encharcado, estava um homem. Capuz escuro cobrindo parte do rosto, uma das mãos apoiada no portão, a outra sangrando. Pingos vermelhos misturados à água que escorria por seu braço. "Quem é você?" E te perguntei pela fresta da janela. "Tive um acidente ali na curva. Meu carro bateu no poste. Tô sem celular. Tô machucado. Só preciso entrar, usar o telefone. Qualquer coisa. Por favor." A voz era calma, controlada demais. Camila apareceu ao meu lado e sussurrou: "Não deixa ele entrar." "Fecha isso agora. Ele tá sangrando. Tá calmo demais para alguém que acabou de bater o carro." Já viu alguém em choque falar assim? Ela tinha razão. Mas algo em mim queria acreditar. Talvez culpa, talvez medo de parecer frio. "Espera, aí", falei para o homem. "A gente está tentando ver como ajudar." Fechei a cortina. Camila me puxou. "Isso não tá certo. E se for armadilha? Vou tentar ligar para a polícia." Peguei o telefone, sem sinal. O apagão derrubou tudo. Nem o fixo, nem celular. Merda! A chuva apertava. O vento parecia uivar dentro das frestas da casa. E então, toque, toque, toque. Ele bateu de novo. Mais forte, mais insistente. Voltei à janela. O portão estava aberto. "Como ele entrou?" Perguntei em voz alta, mesmo sem esperar resposta. Camila correu para trancar a porta dos fundos. Eu fiz o mesmo com a da frente. Liguei a trava da cozinha, empurrei um móvel contra a porta. Voltei à sala. Samuel chorava baixinho e então ouvimos passos do lado de fora da casa. Não eram apressados, eram lentos, deliberados. O som de pés encharcados pisando no piso de cerâmica da varanda coberta. Fui até a janela novamente, a lanterna trêmula na minha mão. Nada. Voltei para a porta. A maçaneta girou, mas a tranca impediu. "Eu só preciso de ajuda." A voz do outro lado dizia: "Só quero entrar, tá tudo bem." Não tava. Minha respiração era curta. O suor frio escorria pelas costas. Camila abraçava Samuel como se quisesse desaparecer com ele. "Vai embora", gritei. "Já ligamos para a polícia." Não ligaram. Sei que o telefone não funciona. "Ninguém vai vir." Ele sabia. Como ele sabia? E então ele disse: "Se me deixarem entrar, eu explico." As palavras me gelaram. Eu não sabia o que me apavorava mais, o que ele queria dizer, ou o que aconteceria se não deixássemos. De repente, tudo silenciou. Passos cessaram, vozes sumiram, a chuva continuava, mas ele havia desaparecido. Esperei alguns minutos, fui até a janela da frente bem devagar. O portão estava fechado novamente. Trancado, corri para o quintal. Nenhuma pegada, nenhuma sombra, nenhum vestígio. Voltei para dentro. Ele sumiu, sussurrei. Sumiu como se nunca tivesse estado aqui. Camila me olhava como se não acreditasse. Nem eu acreditava. E então, 10 minutos depois, ouvimos outra batida.
Mas dessa vez, diferente. Toque, toque, toque. Sequência firme, clara. Polícia! Boa noite! Tem alguém em casa? Corri até a janela. Uma viatura estava estacionada na frente do portão. 2 policiais com lanternas nas mãos olhavam para dentro da casa. Abri a porta. Meu Deus, ainda bem que vieram. Recebemos uma ligação anônima. Disseram que um homem ferido estava circulando aqui no bairro, tentando entrar nas casas. Ele tentou entrar aqui. Falei trêmulo. A gente não deixou, mas ele entrou no quintal e depois desapareceu. Desapareceu? Sim, sumiu, sem deixar nada, nem pegadas. Os policiais fizeram uma rápida vistoria. Um deles foi até o quintal, iluminou cada canto. O outro entrou na viatura, falou algo pelo rádio. Nenhum sinal de entrada forçada, disse o primeiro. Nenhuma pegada, nenhuma gota de sangue. Camila se aproximou. Mas ele estava aqui, sangrando. Falou com meu marido. Tentou entrar. O policial olhou para mim com ceticismo. Vocês têm certeza de que não foi alucinação? Às vezes o medo... Nós 3 vimos, até nosso filho. Eles não comentaram mais nada. Apenas recomendaram manter a casa trancada e avisar se qualquer coisa estranha acontecesse de novo. Quando se foram, restou o silêncio. Ficamos os 3 na sala. Samuel dormia abraçado à mãe. Olhei para a porta, olhei para o portão e pensei o que teria acontecido se eu tivesse destrancado, se eu tivesse cedido, se eu tivesse dito, entra. Ele parecia saber demais, estava calmo demais, queria entrar demais. E agora ficou a pergunta que talvez nunca terá resposta. E se ele tivesse entrado? Era uma terça-feira à noite, daquelas em que a chuva parece cair só para lembrar a gente de que mora em São Paulo. O som dos trovões, misturado ao barulho do trânsito abafado pelas janelas, criava uma espécie de trilha sonora mórbida. Eu estava no meu apartamento na Vila Mariana, no 10º andar, tentando terminar uma apresentação para o trabalho. Moro sozinha há quase 2 anos. Meu apartamento é pequeno, mas funcional. Uma cozinha americana, sala conjugada e um quarto com uma varanda estreita. Na frente do meu prédio há outro edifício mais antigo, uns 5 andares mais baixo. Nunca dei muita atenção àquele prédio. As janelas geralmente estão fechadas, as luzes apagadas. Parece mais um daqueles lugares em que os moradores estão de passagem. Naquela noite, por algum motivo, reparei. Quando fui à cozinha pegar um café, olhei pela janela da sala. Chuva forte, céu laranja, relâmpagos desenhando nervos no céu. E lá no prédio da frente, no 6º andar, havia alguém na janela. Não me assustei de imediato. Era só uma figura parada. Provavelmente um vizinho qualquer, olhando a chuva como eu. Voltei para o computador, mas depois de uns 20 minutos, senti algo estranho. Aquela sensação que a gente não consegue explicar direito, como se estivesse sendo observada. Levantei novamente, fui até a janela. A figura ainda estava lá. Mesmo lugar, mesmo silêncio, mesmo olhar fixo. E aí reparei, ela não estava olhando a chuva, estava olhando para mim. Franzi a testa, apertei os olhos tentando ver melhor. A luz lá estava apagada, mas tinha algo de muito errado. Era como se fosse um vulto parado no meio da escuridão, com a cabeça levemente inclinada para o lado. Fiquei uns segundos encarando. O medo começou a latejar devagar, como uma dor de cabeça que você sabe que vai piorar. Peguei o celular. Nada de sinal. Maldita tempestade. Fiquei com isso na cabeça. Tentei me convencer de que era só uma pessoa estranha, talvez curiosa. Mas quando fui ao banheiro e voltei, não resisti. Fui até a janela novamente. Ainda lá, na mesma posição. Olha, não sou do tipo paranoica, mas aquilo me desestabilizou.
Fechei a cortina, peguei o notebook, fui para a cama, coloquei fones de ouvido, tentei me distrair com um vídeo qualquer. O problema é que a gente não consegue fingir que não viu alguma coisa que já está lá dentro da cabeça. 1 hora depois, fui vencida pela curiosidade, ou pelo medo. Abri uma fresta da cortina. Nada, a figura não estava mais lá. Senti um alívio breve. E então me perguntei, onde foi parar? Comecei a olhar janela por janela, andar por andar do prédio da frente. Todas escuras, todas vazias. Era como se ninguém morasse ali. Estranho, muito estranho. Fui dormir, ou pelo menos tentei. Cada trovão parecia mais próximo, cada sombra no quarto parecia se mover. Às 2h34, acordei com um estalo vindo da varanda. Um barulho seco, metálico. Levantei no susto, o coração disparado. Fui até a porta da varanda, tremendo. Tentei ligar a luz externa, não funcionou. Ótimo. Chuva sem sinal e agora falta de energia em metade do AP. O barulho se repetiu. Dessa vez, parecia vir do parapeito. Olhei pela fresta da cortina. Não vi nada. Respirei fundo, tomei coragem e abri ali, no canto da varanda, havia uma moeda. Uma moeda de 10 centavos, molhada. Isso me paralisou por uns segundos. Era impossível aquilo estar ali. Eu moro no 10º andar. Voltei para dentro e tranquei a porta de vidro, empurrando o sofá na frente. Comecei a andar em círculos, a mente girando, buscando alguma explicação, lógica. Talvez alguém jogou do andar de cima e caiu ali, talvez. Mas e a figura na janela? E por que a luz não acende? Olhei para o relógio. 3h07 da madrugada. Foi quando meu celular apitou. Um aviso de bateria fraca. E junto disso, uma notificação estranha de Bluetooth. Dispositivo próximo deseja parear. Device 03. Eu não tinha nenhum dispositivo ligado. E estava com o Wi-Fi desligado desde a queda de energia. Recusei a conexão na hora. Na sequência, o celular travou. Tela preta. Fiquei no escuro total. A única luz era a dos relâmpagos, intermitente, revelando o contorno dos móveis, das paredes e de algo mais, uma silhueta. Do lado de fora da varanda, parada, olhando para dentro, gelei. Senti o corpo travar. Meus olhos se recusavam a piscar. Um novo raio iluminou a varanda e dessa vez não vi nada. Teria imaginado? Comecei a chorar em silêncio. Não de pânico, mas de impotência. De saber que, mesmo trancada em casa, eu não estava segura. Eu estava sendo caçada, manipulada. Quando amanheceu, a energia voltou. Corri para ver se o celular voltava. Liguei. Nada de notificações, nenhum histórico do tal Bluetooth. Fui até a varanda com cuidado. A moeda ainda estava lá. E no vidro, como que desenhado com o dedo, havia um símbolo estranho. Um triângulo com um ponto no centro. Não sei o que aquilo significava. Mas sei que alguém entrou ali naquela noite. Liguei para a polícia. Eles vieram, checaram tudo. Nenhum sinal de arrombamento, nenhum rastro. Às vezes, é só o medo fazendo a gente ver coisa, disse um deles. Mas medo não deixa símbolo no vidro. Medo não coloca moeda onde não devia ter nada. Fiquei mais uma semana ali, dormindo com faca de cozinha na mão, até que decidi me mudar. Nem peguei o depósito de volta. Peguei minhas coisas e fui embora. Hoje moro no interior, em um lugar com quintal, onde eu posso ver quem se aproxima. Mas de vez em quando a chuva começa a cair, eu sinto aquele mesmo arrepio na nuca. E às vezes tenho certeza que tem alguém parado do lado de fora, olhando para mim. A pior coisa que você pode fazer numa estrada de terra à noite durante uma tempestade é olhar para trás. Mas naquela noite foi exatamente o que eu fiz. Meu nome é Marcos. Trabalho como agrônomo e de vez em quando preciso visitar fazendas isoladas no interior do Mato Grosso do Sul.
Aquela era uma visita de rotina. A fazenda ficava a uns 40 quilômetros de Dourados, enfiada entre plantações de soja e pasto. Lugar ermo, estrada de terra batida, sinal de celular inexistente. Um pedaço do mundo que o GPS mal reconhece. A chuva começou logo depois que saí da cidade. No início, só pingos espaçados no para-brisa. Depois, uma cortina densa que transformou tudo num borrão marrom esverdeado. Meus faróis pareciam inúteis. Só via a estrada a 2 metros à frente. As valetas cheias, a estrada escorregadia. A trilha de terra virou um rio grosso e laranja. Liguei o rádio para espantar o silêncio, mas só havia estática. Comecei a ficar inquieto. A estrada parecia não ter fim. As árvores nos cantos se dobravam com o vento. Meus dedos apertavam o volante como se segurassem a única coisa que me mantinha na realidade. Foi então que eu vi uma silhueta branca, bem à frente, parada no meio da estrada. Pisei no freio com força. O carro derrapou. Quase perdi o controle. Era uma mulher. Vestido branco, longo, grudado no corpo pela chuva. Os cabelos negros e molhados desciam até o meio das costas. Estava descalça, coberta de lama até os joelhos. E o mais estranho, ela estava de costas. Eu não via o rosto dela. Dei um toque na buzina. Ela não se moveu. Meu coração acelerou. Senti a boca secar. O limpador de para-brisa fazia seu trabalho freneticamente, mas ainda assim o mundo parecia borrado. Menos ela. Ela era nítida, nítida demais. Abri o vidro do carro só o suficiente. Tá tudo bem? Precisa de ajuda? Ela não respondeu. Moça, tá me ouvindo? Devagar, muito devagar, ela começou a virar o corpo. Não em um movimento contínuo, mas em pequenos giros, como se travasse. A chuva apertou ainda mais. Quando ela finalmente virou o rosto, eu pisei no acelerador. Nem esperei ver direito. Era instinto puro, medo bruto, sem racionalidade. Passei, ao lado dela, com o carro quase derrapando na lama. Pelo retrovisor, vi a figura dela ficando menor. Ouvi algo, uma batida, como se ela tivesse tocado o carro. Mas não parei. Eu fugi. Dirigi feito louco por mais 20 minutos até alcançar o portão da fazenda. Buzinei 3 vezes. O caseiro, seu Nivaldo, abriu com um olhar sonolento. Tá chovendo feito um inferno, hein? Assenti. Não consegui responder de imediato. Estacionei e fiquei dentro do carro por alguns segundos, respirando fundo. Tá tudo bem, doutor. Vi uma mulher na estrada. Falei, ainda com a voz trêmula. Sozinha, no meio da lama, de branco. Parecia machucada. Ele franziu a testa. Nessa estrada? Sim, uns 10, 15 quilômetros atrás. Que horas? Umas 8:30 por aí. Seu Nivaldo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois coçou a cabeça, desconfiado. Melhor o senhor entrar. Essa estrada tem história. Aquilo me arrepiou. História? Melhor falar disso com o tempo. Bom, a chuva mexe com a cabeça da gente, não insisti. Entrei, tomei um banho quente, jantei qualquer coisa e fui dormir num dos quartos de hóspedes da sede da fazenda. Mas não dormi de verdade. Toda vez que fechava os olhos, via o vestido branco grudado no corpo. O movimento travado. A sensação de que ela sabia quem eu era. Na madrugada, acordei com um barulho. Toque, toque, toque. Vinha da janela. Levantei, pé ante pé, e abri a cortina com cuidado. Nada. Mas na manhã seguinte, uma marca ficou na parte de fora do vidro. Uma marca de mão, cheia de lama. Fiquei olhando para aquilo um bom tempo. Quando amanheceu, o céu ainda estava cinza, mas a chuva tinha cessado. Contei o que vi para o seu Nivaldo, enquanto tomávamos café. Ele me ouviu em silêncio e depois falou: teve uma moça que morreu naquela estrada faz uns 6 anos. Foi atropelada por um caminhão quando voltava de um casamento a pé. Dizem que o vestido dela era branco. Ninguém sabe o que ela estava fazendo sozinha lá, descalça. E o motorista fugiu. Nunca apareceu. E o corpo foi arrastado por uns 50 metros.
Reconheceram só pelo colar que ela usava. Moradora antiga daqui. Como ela se chamava? Letícia. Engoli em seco. O nome ficou martelando na minha cabeça. Mas o senhor acha que foi ela que eu vi? Ele olhou pela janela como quem não queria dizer o que estava pensando. Acho que sua cabeça juntou medo, lama, solidão e fez virar gente. Ou então, ela está tentando voltar. Fiquei o dia inteiro inquieto. No fim da tarde, preparei as coisas para voltar. Seu Nivaldo me deu a chave do portão e antes de eu ir falou: se vir ela de novo, para. Nem que seja para perguntar o que ela quer. O senhor faria isso? Não, mas eu sou medroso. Você parece ser diferente. Não respondi. Na volta, a chuva caiu de novo. Não tão forte quanto na ida, mas o suficiente para transformar a estrada em um desafio. Eu fui mais devagar. Parte de mim torcia para vê-la de novo. Parte de mim queria nunca mais passar por ali. Mas a cerca dos 10 quilômetros da fazenda, lá estava ela, exatamente no mesmo lugar. Dessa vez, de frente, o rosto pálido, os olhos escuros, cabelos grudados no rosto. E mesmo com toda a chuva, eu pude ver que ela estava sorrindo. Um sorriso pequeno, triste, quase aliviado. E o que eu fiz? Fui embora. Passei devagar, mas não parei. Ela não se mexeu, não pediu carona, mas levantou a mão e com o dedo fez um gesto simples, apontou para mim. Cheguei em casa em silêncio, jantei sem fome, deitei sem sono e toda noite, desde então, durante qualquer chuva mais forte, eu escuto toque, toque, toque na janela, na porta, no portão. Nunca vejo nada quando abro, mas sei que em algum momento eu deveria ter parado e fico pensando o que ela queria me dizer e o que teria acontecido se eu tivesse deixado ela entrar. Faz alguns anos, mas eu ainda sonho com aquela noite. Sempre com o mesmo cheiro de terra molhada, o barulho dos pneus escorregando e a voz do homem sentado no banco do passageiro. Cada detalhe, cada curva. Eu tinha ido passar o fim de semana num sítio com alguns amigos, perto de São Lourenço, Minas Gerais. Na segunda-feira à noite, peguei a estrada para voltar para São Paulo. A chuva começou quando eu ainda estava no asfalto, mas leve, nada demais. Coloquei uma playlist qualquer no celular e fui dirigindo com calma. Era umas 8 da noite. A tragédia começou com uma notificação no GPS. Desvio à frente, estrada interditada por deslizamento. Droga. O app sugeriu uma rota alternativa por uma estrada de terra. Não pensei muito, só queria chegar em casa. Era uma daquelas estradinhas rurais, sem iluminação, cercada de mato dos dois lados, e agora começando a alagar com a chuva engrossando. Dirigi uns 15 minutos por essa estrada quando vi, à frente, uma silhueta à beira da estrada. Debaixo de uma árvore, um homem molhado da cabeça aos pés, levantando o braço devagar. Pensei em seguir direto. Pensei mesmo, mas era um lugar remoto, ninguém por perto, e ele podia estar machucado. Reduzi e parei. Ele se aproximou devagar. Tinha uns 40 anos, barba por fazer, roupas encharcadas e um olhar difícil de descrever. Nem era ameaçador, mas algo nele não batia. Talvez calmo demais. Boa noite, o senhor está indo para a cidade? Ele perguntou com um sotaque mineiro leve. Tô, sim. Quer uma carona? Ele assentiu e entrou no carro, agradecendo. Nos primeiros minutos, só o barulho do limpador de para-brisa e da chuva, e o silêncio, até que ele começou a puxar conversa. Estrada ruim, né? Esses caminhos de interior têm suas armadilhas. Pois é, respondi, mantendo os olhos na estrada. Ele virou-se ligeiramente, me observando. Seu nome é Ricardo, né? Quase pisei no freio ali mesmo. Como é que você sabe? Eu vi no crachá no painel, ele apontou. Trabalha com TI, né? Meu crachá estava mesmo no porta-luvas, esquecido.
parte de mim relaxou. A outra parte se tensionou ainda mais. O que mais ele tinha visto? E mora em Moema. Tem uma filha de 8 anos, Alice, né? Agora sim, meu sangue gelou. O que você tá falando, cara? Perguntei, tentando parecer firme. Ele sorriu calmo. Calma, eu só pesquisei, nada pessoal. Pisquei algumas vezes confuso. Pesquisou? Antes de te encontrar. A estrada parecia se estreitar. Os pingos batiam mais fortes. O limpador já não dava conta. Tá de brincadeira? Não. Eu sabia que você ia passar por aqui. Parei o carro bruscamente. Sai! Agora ele não se mexeu. Se você me largar aqui, vai se arrepender. Isso eu te prometo. A estrada tá afundando logo ali. Você vai ficar preso. Olhei para o aparelho. Sem sinal. Ele continuou calmo, como se estivéssemos conversando sobre o tempo. Olha, não precisa se assustar. Eu só quero conversar. Você vive mentindo, né? Para sua mulher, para os seus amigos, até para sua filha. Do que você tá falando. Você acha que ninguém sabe, mas eu sei. Sei da moça do escritório, da transferência que você escondeu, da conta conjunta, do exame que você não quis fazer. Quer saber a lista toda? Senti um aperto no peito. Como ele sabia dessas coisas? Quem era ele? Quem é você? Ele sorriu, mas dessa vez com algo de perverso. Só alguém que cansou de fingir que a vida é justa. Eu escolho com cuidado. Pessoas com segredos, com passados sujos. Eu espero, observo, até achar a hora certa. Me seguiu? Não, eu te estudei. Já faz tempo. Fiquei sem palavras. Era como se tudo ao meu redor estivesse encolhendo. A cabine do carro parecia mais apertada, o ar mais denso. Você não está armado, né? Ele riu, como se a pergunta fosse ridícula. Não preciso. Você está desarmado por dentro, Ricardo. E é isso que importa. Voltei a dirigir sem saber para onde exatamente. Só queria sair dali. A estrada piorou. Lama cobrindo os pneus, o carro patinando. E ele falando... Sabe o que eu acho mais interessante? Como as pessoas agem quando acham que ninguém está vendo. Você é um pai amoroso quando está com sua filha. Mas basta um segundo sozinho para virar outra pessoa. No fim, ninguém é quem parece ser. Você quer me chantagear? Dinheiro? Já disse, só quero conversar. Por que eu? Ele olhou pela janela pensativo. Porque você é o tipo de pessoa que acredita que tudo está sob controle, até que não está. Ficamos em silêncio por uns minutos. Eu pensava em parar o carro e correr. Mas para onde? Em plena estrada rural, com um lunático do meu lado? De repente ele pediu, para o carro, aqui mesmo. O quê? Pode parar. Eu hesitei, mas parei. Ele abriu a porta. A chuva o engoliu de novo. Antes de sair completamente, ele se inclinou e falou bem perto. Vai continuar vivendo do mesmo jeito, Ricardo? Escondendo tudo? Fingindo ser quem não é? Porque agora você sabe, alguém sempre pode estar te observando. Boa sorte. Saiu, caminhando calmamente para o meio do mato. Fiquei ali, estático, por vários minutos. A respiração curta, os olhos vidrados na estrada escura. Quando finalmente voltei a andar, senti que tudo tinha mudado. Nunca mais vi aquele homem. Nunca mais falei com ninguém sobre isso. O que eu diria? Que um estranho apareceu no meio da chuva, vomitou verdade sobre a minha vida e sumiu na mata? Mas uma coisa eu fiz. Mudei, acabei confessando para minha mulher sobre tudo. A traição, o dinheiro, até o exame. O casamento não resistiu, mas foi o preço pela liberdade. A liberdade de não viver com medo de ser descoberto. Mas sabe o que? Ainda me assusta, às vezes, quando estou dirigindo sozinho, escuto alguém me chamar pelo nome. Ou vejo pelo retrovisor a silhueta de um homem parado à beira da estrada, como naquela noite. Não é real. Eu sei, ou talvez ele nunca tenha ido embora de verdade. Me mudei para o Rio de Janeiro no início do ano. Depois de conseguir um bom emprego numa consultoria, aluguei um apartamento em Copacabana, num prédio antigo, mas bem localizado,
com segurança 24 horas e elevador social. Era no 13º andar, um andar abaixo da cobertura que estava desocupada e em reforma. Ou pelo menos era o que o síndico dizia. Morar sozinha sempre foi um plano meu. Eu precisava de silêncio, de espaço e de distanciamento. Depois de alguns traumas familiares, comecei a preferir a solidão. Era mais seguro assim. Na primeira semana não percebi nada de estranho. O prédio era antigo, sim, com corredores longos e escuros e um cheiro permanente de mofo misturado com cigarro velho. Mas nada que me incomodasse de verdade. Até que numa noite de chuva forte, daquelas que o vento bate no vidro como se quisesse entrar, começaram os barulhos na cobertura. Estava deitada, lendo, quando ouvi a primeira vez. Era como se alguém arrastasse uma cadeira ou uma mesa bem acima do meu teto. Longo, metálico, áspero. Fiquei parada, tentando entender. A reforma não estava suspensa. Era quase 11 da noite. Levantei, peguei o telefone e liguei na portaria. Boa noite, aqui é a Amanda, do 1302. Está acontecendo alguma obra na cobertura? Obra? A essa hora? Respondeu o porteiro com uma risada breve. Não, dona Amanda. A cobertura está fechada desde dezembro. Mas tem alguém lá. Eu ouvi móveis sendo arrastados. Silêncio do outro lado. Tem certeza? Absoluta. Quer que eu suba? Por favor, esperei. 10 minutos, 15. Nenhum som, nenhuma resposta. Liguei de novo. O porteiro atendeu um pouco ofegante. Subi lá, tudo trancado. Nenhum sinal de entrada. Nenhum móvel. Só pó e entulho. Agradeci, meio envergonhada. Talvez tenha sido a chuva, talvez minha imaginação. Mas à 1h23 da manhã, ouvi novamente. Um barulho mais forte agora. E dessa vez, acompanhado de um sussurro abafado. Parecia uma voz, muito baixa, muito rápida. Tentei ignorar. Botei fone de ouvido, coloquei uma playlist de chuva artificial e virei para o lado. Mas nas noites seguintes, os sons voltaram. Arrastar de móveis, batidas ritmadas, vozes curtas, impossíveis de entender. Sempre depois das 23 horas. Falei com o síndico. Ele garantiu que a cobertura estava vazia. Me mostrou até imagens das câmeras do corredor. Nenhuma movimentação no 14º andar. Nenhuma entrada, nenhuma saída. Deve ser barulho estrutural, dona Amanda. Coisa antiga. O prédio já teve vazamento lá em cima. Pode ser isso, mas a cada noite os sons aumentavam e começaram a se tornar intencionais. Uma madrugada, ouvi 3 batidas, depois 3 de novo, como um código, tipo Morse. Fui até a parede, encostei o ouvido no teto. Silêncio. Depois, uma batida única, direto acima de onde eu estava. Era como se alguém soubesse exatamente onde eu estava, no apartamento. Comecei a desconfiar de tudo. Tampei as câmeras do notebook, tapei as frestas da cortina. Mas a sensação de estar sendo observada não me largava. Certo dia, decidi subir por conta própria. Peguei o elevador até o último andar e subi a escada que dava na porta da cobertura. Era de ferro, enferrujada, e estava trancada com um cadeado grosso. Tentei espiar pelas frestas do vidro da porta. Escuro, não dava para ver nada. Quando desci, reparei numa coisa. A câmera do corredor não estava posicionada como nos vídeos que o síndico me mostrou. Estava virada para o teto, apontando meio de lado, sem captar nada da porta da cobertura. Algo estava errado. Naquela noite, chovia mais forte que o normal. Relâmpagos iluminavam o apartamento a cada 10 segundos. Eu não conseguia dormir. Às 2h07 da manhã ouvi novamente. Só que dessa vez, o barulho não era no teto, era dentro do meu apartamento. Uma batida, depois outra. E então, o som inconfundível de uma cadeira sendo arrastada. Corri até a sala, acendi as luzes. Nada fora do lugar. Fui até a cozinha, até que notei algo estranho na varanda. A porta de vidro estava com a tranca aberta. Parei. Tentei lembrar se havia trancado.
Tenho quase certeza que sim. Sempre tranco antes de dormir. A chuva batia forte, mas ali dentro tudo estava seco. Nenhum sinal de entrada, nenhum rastro. Mas ali em cima da mesa da varanda tinha um bilhete molhado, escrito à mão com letras pequenas e perfeitas. Você consegue me ouvir, mas não conhece a minha voz. Senti o estômago afundar. Voltei para dentro. Liguei para a polícia. Eles vieram, revistaram o apartamento, checaram fechaduras, portas, nada. Não havia sinais de arrombamento. Nada foi roubado. Só um bilhete molhado deixado na varanda do 13º andar. O caso foi registrado, mas tratado como ocorrência sem evidência de invasão. A polícia sugeriu que talvez fosse trote ou delírio. Pedi para trocar de apartamento no prédio. Fui para o 5º andar. Lá, os barulhos cessaram. Mas o medo, esse não. Comecei a investigar por conta própria. Conversei com moradores antigos. Descobri que o último morador da cobertura era um senhor chamado Otávio Nascimento, ex-professor, universitário de psicologia. Morou ali por 20 anos, recluso, saía pouco. Dizia que o prédio inteiro estava cheio de ruídos invisíveis. Foi encontrado morto na cobertura há 2 anos. Causa oficial, suicídio. Mas alguns moradores dizem que quando o corpo foi retirado, a parede do quarto dele estava coberta de palavras escritas à mão. Frases repetidas. Uma delas: eles não ouvem o que não querem escutar. Desde então, a cobertura nunca mais foi alugada. Ficou em reforma eterna. E o síndico, depois que comecei a perguntar demais, parou de me responder. Descobri que ele era ex-aluno de Otávio. Fez parte da última turma antes do professor ser afastado da universidade por conduta antiética. Quando perguntei diretamente, ele respondeu com um sorriso irônico. A mente é a última fronteira, dona Amanda. Às vezes, a gente ouve coisas que ninguém mais é capaz de entender. Hoje já fazem meses que me mudei do prédio. Moro em outro bairro. Lugar térreo, longe de coberturas e síndicos sorridentes demais. Mas sabe o que me atormenta? Toda vez que chove forte, eu começo a ouvir. Primeiro, o arrastar de móveis. Depois, os sussurros. E, por fim, 3 batidas. Sempre 3.